Portanto, certamente o Papa Francisco que a gente vai ter pós-retiro deve ser um Papa Francisco mais autêntico ainda. Ele já era, mas mais ainda porque ele teve um contato mais forte, mais aberto com Deus nessa semana que passou. Nós falamos no Brasil também do Papa Francisco, porque está aí a causa de canonização do Beato Anchieta. Temos novidades, Padre César? Então, a novidade que a gente tem é que o Papa ontem ele marcou a missa de agradecimento, não é a canonização. A canonização vai ser no início de abril, mas a missa de agradecimento para o dia 24 de abril, às 18 horas de Roma, na igreja de Santo Inácio de Loyola, aqui em Roma. É uma missa de agradecimento. Então vai o Santo Padre e aí agora então a gente vai ver as outras pessoas, né? Mas isso ele acertou ontem na hora do almoço. Então, uma notícia em primeira mão para os nossos ouvintes. Primeiríssima mão. As cortinas se abrem e o Papa Francisco saúda a multidão, é muito aplaudido. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Oggi il Vangelo ci presenta l'evento della trasfigurazione. Hoje o Evangelho nos apresenta o evento da transfiguração. É a segunda etapa do caminho quaresmal. A primeira, as tentações no deserto, domingo passado, e a segunda, a transfiguração. Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte, sobre uma alta montanha. A montanha na Bíblia representa o local da proximidade com Deus e do encontro íntimo com Ele, o local da oração, onde estar na presença do Senhor. Lá em cima, na montanha, Jesus se mostra aos 3 discípulos transfigurado, luminoso, belíssimo. E depois aparecem Moisés e Elias, que conversam com ele. A sua face é tão resplendente e as suas vestes tão alvas que Pedro fica impressionado a ponto de querer permanecer ali como para reter aquele momento. Mas imediatamente ressoa do alto a voz do Pai que proclama Jesus, o seu filho predileto, dizendo: ouvi-o. Essa palavra é importante. O nosso Pai, que disse a esses apóstolos e diz a nós: ouçam Jesus, porque é o meu filho predileto. Temos essa semana essa palavra no coração e na mente. Ouçam Jesus. E isso não diz o Papa, mas o Deus Pai, a mim, a ti, a todos. É como uma ajuda para ir avante no caminho quaresmal. Ouçam Jesus, não esqueçam. É muito importante este convite do Pai. Nós, discípulos de Jesus, somos chamados a ser pessoas que ouvem a sua voz e levam a sério as suas palavras. Para ouvir Jesus, é preciso estar próximo a Ele, segui-lo, como faziam as multidões do Evangelho que iam atrás dele pelas ruas da Palestina. Jesus não tinha uma cátedra ou um púlpito fixos, mas era um mestre itinerante que propunha os seus ensinamentos pelas ruas,
percorrendo trajetos nem sempre previsíveis e às vezes pouco acessíveis. Seguir Jesus para ouvi-lo. Mas também ouvimos Jesus na sua palavra escrita, no Evangelho. Faço uma pergunta. Vocês leem todos os dias um trecho do Evangelho? Sim, não. Alguns sim, alguns não. Mas é importante. Vocês leem o Evangelho? É coisa boa. É coisa boa ter um pequeno Evangelho e carregá-lo conosco no bolso, na bolsa, e escolher um pequeno passo em qualquer momento do dia. Em qualquer momento eu tiro do bolso e leio algum trecho. E ali é Jesus que nos fala, no Evangelho. Pensem nisso. Não é difícil. E nem é necessário que sejam os 4, mas um pequeno. Sempre o Evangelho conosco, porque é a palavra de Jesus conosco, para poder ouvi-lo. Deste episódio da Transfiguração, gostaria de extrair 2 elementos significativos que sintetizo em 2 palavras: subida e descida. Nós precisamos ir num lugar à parte, subir a montanha, num espaço de silêncio, para reencontrar nós mesmos e entender melhor a voz do Senhor. Isso fazemos na oração. Mas não podemos permanecer sempre ali. O encontro com Deus na oração nos impulsiona novamente a descer da montanha e voltar para baixo, na planície, onde encontramos muitos irmãos carregados de fadigas, injustiças, ignorância, pobreza material e espiritual. A esses nossos irmãos que estão em dificuldade, somos chamados a levar os frutos da experiência que fizemos com Deus, compartilhando com eles os tesouros de graça recebidos. Mas isso é curioso. Quando nós ouvimos a palavra de Jesus, a temos no coração, aquela palavra cresce. E vocês sabem como cresce? Dando-a, oferecendo ao outro. A palavra de Cristo em nós cresce quando nós a proclamamos, quando nós a oferecemos ao outro. E esta é a vida cristã. É uma missão para toda a igreja, para todos os batizados, para todos nós, ouvir Jesus e oferecê-lo aos outros. Não esqueçam, esta semana, ouçam Jesus. E pensem disso do Evangelho. Vocês o farão? Farão isso? Depois, no próximo domingo, vocês vão me dizer se fizeram isso, de ter um pequeno Evangelho no bolso, na bolsa, para ler um pequeno trecho durante o dia. Dirijamo-nos agora à nossa Mãe Maria e confiemo-nos a sua guia para prosseguir com fé e generosidade o itinerário da Quaresma, aprendendo um pouco mais a subir com a oração e ouvir Jesus e a descer com a caridade fraterna, anunciando Jesus. Et concebit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini et ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii, Tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domine. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Rezamos com o Papa a oração do Ângelus e agora ele vai saudar alguns grupos presentes na praça. Sorelle, Irmãos e irmãs, saluto tutti voi, saúdo todos vocês, queridos fiéis de Roma e peregrinos. Saúdo a los peregrinos de Valencia. Saúdo os peregrinos de Valência, Espanha. Como também os grupos provenientes de Mannheim, na Alemanha, e Skara, na Suécia. Saúdo e agradeço as bandas e corais vindos do Piemonte, com algumas autoridades civis. Uma palavra vai à comunidade Papa João XXIII, fundada pelo Padre Oreste Benzi, que sexta-feira próxima, à noite, guiará pelas ruas do centro de Roma uma via sacra especial pelas mulheres vítimas do tráfico. São muito bons esses. Convido a que recordem na oração os passageiros e a tripulante do avião da Malásia e suas famílias. Estejamos próximos a eles nesse momento difícil. Saúdo os grupos paroquiais, especialmente os fiéis de chave, San Próspero, Sorrento, Codogno e Nostra Signora de Cesocova em Roma. E as irmãs franciscanas, as pequenas irmãs franciscanas do Sagrado Coração. Saúde as numerosas escolas de tantas partes da Itália e de outros países. Não posso nomear todas. Mas recordamos juntos a Escola Católica de Erbil, no Kurdistan. Recordemos juntos, ela está muito longe, mas no coração a gente recorda. E também da Diocese de London, em Ontário, no Canadá.
Saiu dos jovens da Sociedade São Vicente de Paulo, o Rotary Club de Massafra-Mottola, os rapazes de Calcio e os de None, as crianças de Soliera e San Felice sul Panaro. e São Felice em Panaro. A tutti A auguro todos desejo una buona domenica um bom domingo e buon pranzo. e um bom almoço. Arrivederci. Até logo. O Papa, então, é saudado pelos milhares de fiéis e peregrinos que lotam a Praça São Pedro neste domingo, 16 de março. Em sua alocução, o Padre César, o Papa pediu, então, que tenhamos sempre conosco um evangelho no bolso ou na bolsa e que possamos ler um pequeno trecho no decorrer do nosso dia. É isso, Bianca. É uma questão de alimentar o espírito, né? Ou seja, nós temos fome do corpo, fome física, então a gente compra alguma coisa, um sanduíche, a gente toma uma Coca-Cola, mas essa fome de Deus a gente também tem, mas a gente às vezes não sabe como saciá-la. E exatamente pegando o Evangelho, como o Papa falou, nem que seja apenas um dos evangelistas, algo pequenininho de bolso, e você lê. Você lê e não é ler muito, não. Se a gente está falando de Santo Inácio,